Olá, irmãos, tudo bem? Contam que no Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553, o imperador Justiniano propôs que todo aquele que defender a doutrina mística da pré-existência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna seja anátema. Ele tinha medo de ter que resgatar suas dívidas e que sua rainha, que tinha vergonha de seu passado como prostituta, também. O imperador Justiniano ofereceu aos religiosos presentes a chance de aprovar segundo a sua vontade, ou conhecer o fio de sua espada. Ganhou, é claro. Na doutrina espírita aprendemos que reencarnação é um mecanismo de progresso contínuo, seguindo o determinismo de Deus. Leon Denis, filósofo francês, em um de seus livros enuncia a velha sabedoria oriental que diz que a alma dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no nominal. Podemos, esperançosos e confiantes, acrescentar que um dia entraremos no reino angelical. Em outras palavras, pelas repetições de ações, fomos aprendendo no reino mineral estruturas moleculares e sua coesão e transformação, ao assimilar novos elementos na cadeia atômica. Depois, no reino vegetal, aprendemos sobre circulação, movimento e reprodução, entre outras muitas aprendizagens. No reino animal, livre das raízes que nos prendiam ao solo, aperfeiçoamos o movimento, a reprodução, os primórdios do instinto e já com certas emoções básicas como fome, medo e prazer. Finalmente entramos no reino nominal, onde ainda presos aos instintos, mas já usando certa inteligência e o livre-arbítrio para individualizar a vida. Quem quiser saber melhor sobre a cadeia evolutiva, recomendo ler a obra A Grande Síntese de Pietro Baldi. Este, sem dúvida, é o melhor livro que eu li, reli várias vezes em minha vida. Atualmente, o ser humano está na fase de dar sentimento à sua inteligência, transformando-a do instinto egoísta em altruísta. Como diz Bezerra de Menezes, a inteligência avançou, mas a emoção humana, com raras e honrosas exceções, ainda estagia no instinto básico. Está na hora de tirarmos o sentimento da cabeça e colocá-lo no coração. Portanto, a reencarnação não foi uma invenção de Allan Kardec. A reencarnação é tão antiga quanto a história do ser humano. Os egípcios, os hebreus, budistas e os hinduístas sempre aceitaram a reencarnação da alma. Igualmente se pode afirmar dos antigos gregos e romanos, que tinham na reencarnação um dos pontos básicos de suas crenças. Pitágoras, o grande matemático, afirmava ter sido em encarnação passada Euphorbos. Nos diálogos socráticos, Platão mostra que tanto ele quanto Sócrates acreditavam na imortalidade da alma e nas sucessivas reencarnações. Escreve Washington Fernandes no artigo Índia, a civilização milenar da reencarnação. Diz ele, na realidade religiosa da Índia, a reencarnação é lugar comum na população. E pode-se dizer que a maioria do povo é reencarnacionista. Dentre as obras mais conhecidas entre os indianos está a epopeia Mahabharata, o maior poema do mundo, onde no 18º dia de uma batalha, Krishna discute com o guerreiro Arjuna sobre o significado da vida e da morte. A narrativa ficou conhecida como Bhagavad Gita, a sublime canção da imortalidade. Krishna, no capítulo 2, verso 13, afirma: assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice. Do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro corpo. Adiante no verso 22, assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. E no verso 27, alguém que nasceu com certeza morrerá, e após a morte ele voltará a renascer.
Também os considerados pais da Igreja, como Orígenes, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, São Jerônimo e tantos outros, defendiam e aceitavam a reencarnação. Mas o que diz a Bíblia a esse respeito? A volta ao corpo já aparecia no Velho Testamento, em Isaías, capítulo 26. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. E em Job, no capítulo 14, mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. E na versão da Igreja grega, diz, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Já no Novo Testamento, a afirmação é clara e inquestionável. Em Marcos encontramos no capítulo 6 e em Lucas no capítulo 9, diz que Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que Jesus fazia. Porque uns dizem que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que uns dos antigos profetas ressuscitara. Aqui é evidente que os judeus acreditavam em reencarnação, pois este era o significado da palavra ressurreição. Em Mateus capítulo 16 encontramos, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim a seus discípulos: que dizem os homens que sou? Quem dizem que sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, e outros que Jeremias, e alguns dos profetas. Logo em outras passagens, como em Mateus 17 e Marcos 9, o tema volta a ser tratado por Jesus com seus apóstolos. Como na passagem após a transfiguração. Seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias havia de vir, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E logo adiante, então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. E Mateus, no capítulo 11, definitivo, sobre a reencarnação de Elias com João Batista. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que havia de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Relembremos que Elias matou centenas de pessoas com sua espada. E voltando como Elias, como Batista, resgatou morrendo pela espada. E o ditado bíblico é: quem mata pela espada morrerá. E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, conclui: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-á autorizada quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Mas, afinal, o que é reencarnação? É a crença de que após a morte do corpo, a alma de um ser humano retorna à vida em outro corpo, ou seja, Deus, em sua infinita misericórdia, concede ao ser humano a oportunidade de seguir aprendendo, evoluindo e consertando erros de nossa responsabilidade sem juízos eternos, pois Deus é amor e misericórdia. Embora as necessidades de cada um, ninguém retorna inferior ao que foi em sua última vida. Mas não confundamos o verniz social com os valores morais de cada criatura. Um poderoso pode renascer mendigo, e o mendigo retornar à condição intelecto-moral que tinha antes do seu resgate. Que cada um conclua qual a doutrina é mais racional e lógica, e qual revela mais a bondade e a justiça de Deus? Que Jesus nos ilumine.